João capítulo 2, 1 e 2, eu vou te convidar para a gente fazer uma oração. Nosso Pai, nosso Criador, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Aceita a nossa adoração agora, através da reflexão na Tua Palavra. O Espírito Santo venha sobre nós para a gente entender e para a gente ter coragem de colocar em prática. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. João 2, 1 e 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho... Tendo acabado o vinho é o verso 3. Então, até o verso 2. Caná da Galileia, casamento. Maria foi convidada. Esse detalhe é importante. Os casamentos daqueles dias funcionavam assim: o noivo saía da sua casa com seus amigos, normalmente era à noite, ou no entardecer. Eles levavam tochas e aquilo criava um visual bacana. Então, no entardecer, à noitezinha, por isso que na parábola, as virgens ficam lá esperando o noivo chegar e dormem, porque ele atrasou, porque normalmente era à noite. Então, eles saíam à tardezinha, à noite, da casa do noivo, com as tochas, coisa e tal, iam aquela comitiva até a casa da noiva. Chegava lá, ela saía com as suas damas de companhia, aquela festa, e todos voltavam para a casa do noivo, fechava-se a porta e começava a cerimônia. 7 dias de festa. Você já imaginou um negócio desse? Imagina eu 7 dias comendo pão de mel da Débora, tomando o vinho que eu entendo que era o puro suco da uva, comendo tudo que o judeu sabe fazer. Um dia eu ganhei uma viagem de uma igreja que eu pastoreei aí, a igreja do Riacho Grande, e eles me deram uma viagem para Israel. Fui lá em Jerusalém, comi um hambúrguer de cordeiro, você não faz ideia do que é aquilo. E olha que eu estou tentando parar de comer carne. Eu fico imaginando, cara, o judeu faz uma comida que você não acredita. Eu fico imaginando 7 dias aquele povo com aquela comida gostosa, aquele suco gostoso, 7 dias de festa. Se a comida não acabar, aí é uma vergonha nacional. Se o vinho não acabar, aí é uma vergonha nacional. Infelizmente, no casamento, que era um dos momentos mais top, como dizem a moçada por aí, era o momento mais top da cultura judaica. O casamento era uma coisa assim maravilhosa, sem precedentes. Infelizmente, nesse momento aqui, o vinho acabou, vergonha nacional. Como é que um pai de família, planeja uma festa de 7 dias e não calcula se o negócio vai dar para os 7 dias? E aí a crise se instalou. O detalhe é que nas festas de casamento, quem se convidava para a festa? As pessoas da mesma cidade e parentes de outras cidades. Era bem limitado o negócio. Talvez por isso fizessem 7 dias, não devia ter muita gente. Amigos da própria cidade, as cidades normalmente eram muito pequenas, e parentes de outras cidades. Maria não morava em Caná da Galileia, então, como ela foi convidada, possivelmente ela fosse parente dos noivos. Jesus ainda não era famoso, concorda? Ele estava começando o seu ministério, ele não era um ilustre operador de milagres, orador, uma personalidade. Jesus era uma pessoa aparentemente assim mediana, desconhecida, a não ser, talvez, por ser o filho de uma mulher mãe solteira. Porque você acha que todo mundo acreditou na história de nascimento pelo Espírito Santo, Eu costumo dizer isso aqui, nem José acreditou. Porque ele planejou fugir secretamente. Isso significa, na minha opinião e de outros estudiosos, que José, quando Maria ficou grávida, ele sabia que não era dele, ele amava tanto Maria, que ele decidiu fugir para que as pessoas pensassem que ele engravidou e fugiu. Assim ela não seria apedrejada. Porque se ele diz, não é meu, ela morre apedrejada.
Então ele ia fugir secretamente e Maria ia ficar tudo bem com ela. Olha a estratégia do José. E o anjo deu o sonho, ele falou, então tá bom, então eu fico, tá tudo certo. Mas não foi um momento tenso. Nem ele acreditou no começo, só um sonho sobrenatural que colocou José dentro da perspectiva correta. E você acha que a cidade... Fala sério. Olha o que está acontecendo em termos de fake news no nosso país e no mundo. Tudo bem que naquela época não tinha internet, Twitter, nada disso, mas a fofoca, a notícia falsa, não era diferente. Nunca foi. O ser humano é assim desde que nasceu, corrompido. Inventa, fala do que não sabe, aumenta o que sabe. Então, possivelmente, Jesus fosse conhecido como o filho da mãe que disse que engravidou pelo Espírito Santo. Ele estava começando ali a começar o seu ministério, mas ele estava na festa, talvez porque Maria era parente, trouxeram ele e os seus amigos também. Essa é uma possibilidade. José não é mencionado, já devia ter morrido, ok? Bom, então, no verso 3, acontece a crise dentro desse contexto todo, desse ambiente todo. Tendo acabado o vinho, diz o verso 3, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. E então no verso 5 ela falou aos serventes, façam tudo o que ele vos disser. Bom, Maria deve ter interferido quando acabou o vinho, porque ela era parente dos noivos e percebeu, soube da situação, que possivelmente ainda era segredo para a maioria, mas ela soube, alguém disse a ela, e ela foi até Jesus. Não sei se a intenção de Maria era essa que eu vou te dizer, mas pela resposta de Jesus eu acho que era. Eu tenho a impressão que Maria, quando soube, acabou o vinho, a crise se instalou, ela foi a Jesus, na intenção de dizer assim, filhão, agora é a hora da vingança. Todo mundo disse a vida inteira que você era o filho sem pai, mas eu sei quem você é. Mostra para essas pessoas quem você é. Acabou o vinho e você pode fazer alguma coisa. Por que eu acho que ela pensou isso? Porque Jesus, na sua resposta, disse, nas traduções convencionais, Jesus disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Ainda não chegou a minha hora. Bom, a resposta de Jesus, ela é motivo de muita especulação, muitas interpretações. Para começar, na Nova Almeida atualizada, que eu acho que é a tradução que mais se encaixa no contexto, diz assim, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Nas traduções convencionais, Jesus diz assim, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Essa expressão, mulher, era uma expressão respeitosa, muita gente não entende isso. Haja vista que 3 anos depois, quando Jesus estava sendo crucificado, ele disse, mulher, eis aí o teu filho, João, eis aí a tua mãe, ou seja, cuida dela para mim, agora que eu estou morrendo. Mulher era uma expressão respeitosa, então Jesus não foi indelicado. Outro detalhe é que na Bíblia, eu digo isso aqui de vez em quando, mas eu acho que é importante a gente relembrar, a letra é fria. O texto não mostra a inflexão da voz. Então, por exemplo, Jesus pode ter dito, mulher, que tenho eu contigo? Ou ele pode ter dito, mulher, que tenho eu contigo? Concorda comigo? O modo como você diz muda tudo. Então eu acredito que por mulher ser uma expressão de respeito, eu acredito que porque na crucificação ele disse, mulher, eis teu filho, João, eis tua mãe. Eu acredito que Jesus foi carinhoso, respeitoso. E essa tradução aqui, ela dá essa ideia.
por que a senhora está me falando isso, que acabou o vinho? Aí a segunda parte da resposta de Jesus é uma leve repreensão. Ainda não chegou a minha hora. É por isso que eu acho que Maria, de alguma forma, ela queria que Jesus se manifestasse. Não sei exatamente se era essa vingança que eu disse a vocês, né? Agora é hora das pessoas saberem quem você é. Ou simplesmente Maria estava querendo que Jesus, de alguma forma sutil, mostrasse, como uma mãe orgulhosa, mostrasse o seu filho, né? Que quem é mãe e pai sabe disso, né? Hoje que meus filhos estão grandes, eu sei como é que funciona isso. Eu não entendia isso há algum tempo atrás, mas toda vez que a gente visita o papai e a mamãe, ela quer que a gente vá à igreja, nem tanto para mostrar que é crente, mas para mostrar a gente. Eu queria tanto mostrar vocês para minha amiga, tal, como meu pai do céu, todo derrubado, caído, lascado, ela quer me mostrar, porque para ela é tudo lindo, maravilhoso. Mãe e pai é assim. Então não sei se esse seria o caso, né, de Maria dizer: filhão, agora é hora de você aparecer um pouquinho, chegou a hora. Então, eu não sei exatamente qual era a intenção de Maria. E talvez você pense em outra possibilidade, mas o fato é que Jesus diz: não é chegada a minha hora. Isso está bem claro, que Jesus entendeu que não era a hora de fazer as coisas do jeito que Maria pensava que deviam ser feitas. Concorda comigo? No mínimo, a gente entende pelo texto que Jesus está dizendo: mamãe, não é do jeito que você pensa que as coisas têm que ser feitas. Não é assim. E muitas vezes na vida da gente, a gente tenta dizer para Deus como Ele deve nos dirigir a vida. Um dia eu estava tentando ensinar minha filha mais velha, hoje ela tem 24, vai fazer 25 em setembro, e ela queria andar de bicicleta. Tá bom, tiramos as rodinhas, e a gente morava em Lins, nós fomos numa praça, e eu segurava o selim assim, ela ia balançando, e eu soltava, e aí pegava de novo, mas ela, que não é boba, não é nada, ela começou a perceber quando eu soltava. E aí, uma vez ou duas, ela pôs o pezinho no chão e falou, e virou assim, e cruzou os bracinhos e disse: não solta, pai. Mas eu estou tentando te ensinar a andar de bicicleta, criatura. Não solta. Na cabeça dela, eu tinha que ensiná-la a andar de bicicleta, mas não podia soltar. Como é que ela ia aprender? Nunca. Devagarinho, eu fui tentando enganar a criatura e ela, de fato, conseguiu andar de bicicleta sozinha. Mas na nossa relação com Deus, às vezes me parece que a gente quer dizer para Ele como nos ensinar a viver. Agora o Senhor solta, agora o Senhor segura, agora o Senhor faz um milagre, agora o Senhor pode não fazer o milagre agora, semana que vem eu vou precisar dele. Mas agora eu preciso que o Senhor cure o meu tio, e a semana que vem eu preciso de um emprego para o meu filho. O Senhor me ensina. Eu digo para Deus como Ele tem que conduzir a minha vida. E esse é um problema seríssimo. Talvez o maior desafio do Evangelho, para mim, pessoa, Denis, não sei se para você, mas o maior desafio que eu tenho enfrentado nos meus poucos e difíceis 52 anos, seja confiar em Deus. Não é fácil para mim. Eu vou confessar isso a vocês. Depois vocês apagam esse negócio aí. Não é fácil, principalmente quando aparentemente as decisões de Deus são diferentes daquilo que eu gostaria que acontecesse. É muito duro, é muito difícil. Talvez João Batista tenha pensado por isso quando os soldados foram lá, dizendo: cara, chegou a hora da gente cortar sua cabeça. Mas Jesus, meu primo, não vai fazer nada, não é ele o Messias? Você consegue imaginar João Batista nesse momento? Você consegue imaginar Moisés, que não sabia que ia ressuscitar, ouvindo de Deus: Moisés, você meteu a vara na rocha, falou assim,
eu trouxe vocês do Egito, agora eu vou dar água para vocês, Moisés. Eles viviam te acusando que isso era um trabalho seu e não meu, agora você falou para eles que era seu. Você não vai poder entrar na terra prometida. Imagina Moisés. Será que esse Deus é tão incompreensivo? Eu não sei o que Moisés pensou, a gente não tem isso revelado. Mas ele não sabia que ia ressuscitar depois. João Batista, não sei o que ele pensou. Não sei se morreu confiante, não sei se morreu com medo, decepcionado, eu não sei. O que eu sei é que, na maioria das situações em que os personagens bíblicos se encontram em situações difíceis, aparentemente Deus fica em silêncio. Apedrejaram Estevão. Ele teve a sorte ainda de ter uma visão do Filho de Deus. E aquilo o confortou, mas talvez se fosse eu e você pensaríamos, poxa, o Filho de Deus está ali do lado do trono e não faz nada? E eu vou continuar levando pedrada? A vida parece simples quando não é a gente que está levando a pedrada. É muito lindo analisar os personagens bíblicos quando não somos nós que estamos no fundo do poço. Haja vista lembrar de Jesus no Getsêmani, quantas vezes ele pediu para passar o cálice? 3 vezes. Mas ele não era Deus? Ele não veio para isso? Por que ele estava agoniado? Passa de mim o cálice, mas se não for possível, faça a tua vontade. Para mim, uma vez bastava. Concorda? Mas ele foi de novo, estava difícil para ele, estava muito difícil. Ele não via nada além do túmulo, diz o desejado de todas as nações. Ele não via. Ele achou que ele ia ficar no túmulo, foi extremamente difícil para ele. Como isso acontece, eu não sei. Eu só sei que isso está revelado. Então, quando nós estamos à beira do túmulo, quando a gente está no fosso levando pedrada, quando a gente recebe a notícia de que humanamente é irreversível, os exames dizem que você vai morrer, aí é que a gente tem que decidir se a gente vai dizer para Deus, não, agora o Senhor segura, porque eu não quero cair. Ou a gente vai dizer, faça o que o Senhor quiser, eu me submeto. Essa é a parte difícil. E parece que Maria entendeu isso. Veja o verso 5. Depois que Jesus disse assim, mulher, que tenho eu contigo, ainda não chegou a minha hora. No verso 5 ela diz o quê? Disse ela aos serventes, façam tudo o que ele disser. Parece que ela entendeu. Parece que quando Jesus diz, não chegou minha hora, mamãe, ela diz, tá bom, entendi. Então, faça o que você achar melhor. Façam tudo o que ele vos disser. Aparentemente, a partir daí, Maria decidiu fazer exatamente aquilo que ela disse para os serventes fazerem. A partir daquele momento, ela como mãe, mas uma mãe submissa ao seu Deus, isso é uma coisa louca. Fala para mim, se não é de arrepiar. Eu fico imaginando, mãe deve ser um negócio assim, extraordinário, né? Você ter alguém dentro de você, agir aí, pode dizer, né, a Patrícia, quando eu cheguei estava a Patrícia grávida, agir, quem mais? A Cidinha, e vocês aí, né, as mais recentes, que loucura que deve ser mãe, uma pessoa dentro de você. Eu não consigo explicar, também não tenho interesse em ser mãe, tá bom, eu gosto de ser homem, né? Mas o fato é que deve ser uma loucura. Agora, eleva essa loucura à potência 1000, quando você dá à luz um filho, e ele é o seu Deus. Para com isso! Para com isso! Dá para imaginar um negócio desse? Então eu acho que ali, não sei se foi a primeira vez que Maria entendeu isso, eu não lembro no registro bíblico, eu sei que no início a Bíblia diz que ela guardava todas aquelas coisas no seu coração, mas aqui ela expressa, ela diz, fazei tudo o que ele vos disser.
A partir de agora eu também farei tudo o que o meu Deus me disser. Maria se submeteu ao seu querido filho, não mais como seu filho, mas como seu Deus. E aí Jesus faz algo inesperado. Aparentemente ele diz, não é chegada a minha hora, e ele não iria fazer nada, mas ele decidiu tomar uma atitude que eu passei a analisar o texto e a situação, e me parece que, além das pessoas que ajudaram Jesus a operar o milagre, ninguém mais ficou sabendo. Só mesmo João, que relatou depois. Veja só que interessante. Jesus não se expôs, como Maria talvez quisesse que ele fizesse. Veja lá, no verso 6, então diz que estavam ali 6 potes de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. E Jesus lhes disse, encham de água esses potes, e eles encheram totalmente. Então disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. E eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou da água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Fala para mim, aquele que disse, haja luz. Pensa na semana da criação. Apareçam luzeiros. Você conhece alguém que pela sua palavra faz as coisas existirem? Eu nunca vi essa pessoa. Eu ouvi falar muito dela desde que sou criança, nas páginas da Bíblia. É o único ser no universo que os crentes admitem que pode fazer esse tipo de coisa, né? Haja. E a coisa simplesmente passa a existir. Pelo poder da sua palavra. Haja luzeiros, encha-se a terra de erva verde, produzam os mares enxames. Isso é uma coisa curiosa, né? Enxame é de abelha, mas na Bíblia diz enxames de seres viventes dentro da água e por aí vai. E assim aconteceu. Agora, eu pergunto, esta pessoa que estava ali em carne e osso, não podia ter simplesmente dito, haja vinho. Podia. Acabou o problema. Mas por alguma razão ele escolheu de fazer o quê? Se você ler o texto com atenção, tem 3 verbos na sequência. Ele diz aos serventes, ali tinham algumas talhas de pedra, cada uma com 100 litros. Aquilo não era para higiene pessoal, viu? Aquilo era um ritual. Como é que fazia o ritual? Olha, que de repente você quer fazer em casa. Não precisa. Pega um pouquinho de água, põe na palma da mão, ergue e a água desce pelos pulsos. Pega um pouquinho de água, põe na palma da mão, ergue, desce pelos pulsos. Você está purificado cerimonialmente para tomar sua refeição. É esse tipo de coisa que eles insistiam e Jesus dizia, isso é bobagem, não precisa disso. Isso é cultural. O Cordeiro de Deus apareceu, não precisa disso. Mas eles insistiam nesses rituais. Então, Jesus pegou aquelas talhas de pedra e disse assim para os serventes, enchei, tirai, levai. Esses são os 3 verbos que aparecem aqui na sequência do texto. Encham, tirem um pouco e levem para o mestre-sala. Ora bolas, por que ele simplesmente não disse vinho? Porque por alguma razão, no plano de Deus, ele escolheu usar pessoas para abençoar pessoas. O milagre é divino, mas o agente é humano. Por alguma razão, e eu não vou ficar aqui me delongando sobre isso, a gente pode discutir várias razões pelas quais Jesus escolheu fazer as coisas assim, mas em toda a Bíblia aparece esse elemento divino humano. Deus dá mensagem para o profeta abençoa o povo. Jesus multiplica pães, os discípulos que levam o cesto para o povo.
Jesus faz o vinho, os homens que levam, enchem, pegam e levam para o mestre-sala. Por alguma razão, e eu acho que uma das razões é que nós, ao participar do milagre, ao sermos cooperadores de Deus nesse processo, a gente abençoa as pessoas. E isso é bom para nós e as pessoas que recebem, veem a Deus através de nós, porque Deus ultimamente não está aparecendo por aí, concorda? Raramente ele aparecia no Antigo Testamento, hein? Pode contar no dedo. E hoje muito menos. Ele escolheu, isso faz parte do plano da salvação, ele escolheu abençoar o mundo através de você. Naquele momento ele disse para os homens, enchei, tirai, levai. E quando eles chegaram ao mestre-sala, ele experimentou e disse, sempre o pessoal põe o vinho melhor primeiro, aí o povo já está mais satisfeito, aí vem o inferior. Mas esse camarada aí pôs o inferior e agora que põe o melhor? Não faz sentido. O mestre-sala, gente, ele não participou do milagre, ele só viu que era material à sua volta. Ele não tinha nenhuma condição de experimentar ou de intuir o espiritual. Ele só viu que era material, suco de uva no copo, esse é o melhor. Por que inverteu a ordem? Por que não pôs esse primeiro? Era o que ele podia falar, mas aqueles que encheram, levaram, tiraram e levaram, você imagina o que eles falaram por ali? Foi aquele homem lá, filho de Maria. O que você diria se você fosse uma daquelas pessoas? Você consegue imaginar? Loucura, né? Participar de um negócio desse. As pessoas que encheram, tiraram e levaram, elas viam além do material, do que a gente vê em volta, do mundo físico, do vinho, da água e do copo. Elas viam algo maior. Por isso, se você decidir ser uma bênção no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja, tem gente que nem na igreja consegue ser bênção, né? Então, se você decidir ser uma bênção na igreja, no trabalho, na escola, na vizinhança, se você andar com o seu livrinho e der para alguém, sorrir, der um abraço, talvez você consiga experimentar o que as pessoas não veem. As pessoas só veem o que é material, mas quando você participa do milagre da bênção, quando você é uma bênção para o mundo, você consegue divisar o que é espiritual. Vou te dar um exemplo particular, vou te dar outro exemplo. Semana passada eu fui junto com o pessoal do Parque Alexandre, que é outra igreja do nosso distrito, e eles distribuem marmitas ali em Cotia. Depois ali do Habib's, você pega a marginalzinha, passa a Volkswagen, lá embaixo tem o Habib's, e eles estão ali numa pracinha. Todo sábado eles levam ali 40 marmitas, 60 marmitas e distribuem para os moradores de rua. Sábado passado eu estive com eles. E o Erasmo, que é a pessoa o Erasmo e o Marcos, né, que comandam a equipe ali, ele me contou uma história. Ele disse, olha, semana passada parou aqui um cidadão num carro. Veio andando até nós e disse, posso te contar uma história? Pode. O meu nome é fulano de tal, eu era pastor de uma igreja pentecostal. Minha mulher me traiu e eu perdi o chão. Comecei a desacreditar em Deus e em tudo. Comecei a me meter no vício, na bagunça. Sabe, às vezes a gente, quando passa por um momento difícil, tenta compensar. Né, a gente tenta resolver um problema criando outros. Eu já fiz isso também, é bobagem. Você tenta resolver um problema com outro pecado, não resolve nada, só piora. E ele se meteu com isso e disse, minha vida estava uma desgraça e eu decidi me matar. Estava indo para o viaduto, para subir no viaduto, para pular de lá, passei por aqui e vi vocês com esse negócio. Me aproximei, ele disse para o Erasmo, e o Erasmo não lembra dele. Ele disse, você me trouxe aqui num canto, me tratou bem, me abraçou, fez uma oração comigo, me deu a marmita. E aquilo mexeu comigo, eu fiquei ali olhando vocês darem esse alimento para as pessoas, e eu falei, eu não vou me matar coisa nenhuma.
eu vou fazer um projeto igual e vou achar sentido para a minha vida. Então hoje eu trouxe aqui esse fardo de sabão que eu passei a fabricar em casa com a minha mãe, e eu vou dar para vocês também poderem aí fazerem seu trabalho. Eu estou dando para outros moradores de rua, para eles se tomarem seu banho, enfim, ele criou um projeto lá com um sabão. E agora todo dia ele ganhou uma van velha lá de não sei quem, para encurtar a história, e todo dia ele sai com aquela van, e em algum lugar ele presenteia pessoas com aquele produto, para as pessoas mais carentes, enfim. Agora, fala para mim, você consegue imaginar que porque alguém está dando marmita na rua, alguém vai deixar de se matar? Isso nunca passou pela minha cabeça. Mas quando você decide ser bênção para as pessoas, você não sabe o que Deus pode fazer com aquilo. Então seja uma bênção. Participa do milagre, escolhe alguma coisa para fazer. A gente foi para Recife em outubro, uma coisa... o nosso sonho era conhecer praias do Nordeste. Aí quando a gente estava guardando um dinheirinho, recém-casado, aí o Josi me aparece e diz, eu estou grávida. Aí eu vi o avião indo com as latas de leite e com as fraldas para o Recife, e eu ficando. 24 anos depois a gente conseguiu comprar passagem e ir para Recife, porque você acha que pastor anda bonitinho, tem um carro melhorzinho, tem dinheiro, né? Ah, doce ilusão. Você só tem para viver ali, a gente vive de aparência, dinheiro que é bom nada. Tem gente aqui que já foi obreiro, sabe como é. É curtinho o negócio, se a esposa não trabalhar, você está frito. Mas enfim, 24 anos depois, Recife, ô glória! Só que chegou lá no avião e esqueci dos livrinhos da esperança. A Josi levou umas provas para corrigir no avião, tal. O professor é lascado, né, até nas férias. No aviãozinho lá, e eu lendo meus livrinhos. Aí, esqueci os livrinhos da esperança. O que eu vou fazer? Não tem erro. Vou fazer amizade com os caras do guarda-sol. Bom, foi legal, hein? Todo lugar que a gente chegava, porque lá é assim, né? Você não leva guarda-sol, você não leva nada. Chega lá, o cara, você tem que usar o equipamento do camarada que está lá e consumir e tal, e é assim que funciona. E eu decidi fazer amizade. Então o cara aparecia, eu começava a puxar papo e tal, e é impressionante como essas pessoas, se elas entenderem que você deu alguma atenção legítima para elas ficam maravilhadas, porque eles ali são seus empregados, né? Traz isso, traz aquilo, esse negócio não está bom. A maioria das pessoas lida com essa gente dessa forma. Aí eu decidi, não, vou abraçar esses caras. E aí teve um que se ajoelhou ali em frente à mesinha que ele pôs para a gente, ficou 1 hora contando história. 1 hora, e ouvindo, ele contando as histórias, espírita até debaixo d'água. E contou a história da evolução, e esse lugar aqui foi uma fenda vulcânica, e eu, puxa vida, que legal, e tal. E o que você é? Eu sou pastor, mas pode continuar. Enfim, 4, 5 ou 6 pessoas. Peguei o contato, me passa o seu zap que eu vou te mandar o material. E assim eu fiz. Cheguei em casa, eles me mandaram o endereço deles. Hoje você põe um livro no correio, módico é a modalidade, impresso módico. Você pode mandar qualquer livro a preço de banana. Eu mandei Grande Conflito, mandei o Livrinho da Esperança, Estudo Bíblico. Eles devolveram. Eu ia até mandar o áudio para vocês ouvirem, mas esqueci. Um deles me mandou um áudio assim: nunca vou esquecer de vocês, o modo como vocês me trataram. Já vou começar a ler esse livro, assistir os CDs. A gente vai se encontrar em outro momento. O outro está me seguindo no Instagram e no Facebook. Bom, por que eu estou te contando isso? Eu sou maravilhoso. Não, eu estou te contando isso pelo seguinte: a gente pode ser uma bênção do jeito simples
simples. Não precisa muita coisa. Não precisa quase nada. Quase nada. Tudo bem que eu tinha uma vantagem, né? Branco feito uma mandioca descascada, eu chamava atenção. Então, é mais fácil do cara lembrar de mim. Mas pessoas mais normais também podem fazer isso. Cara, a gente não precisa fazer quase nada para as pessoas ficarem impressionadas hoje em dia. Foi isso que eu descobri. Seja uma bênção. Enchei, tirai, levai, participa do milagre, porque hoje Deus se mostra através da gente. Que Deus te abençoe e que você tenha um sábado, mas não só um sábado, uma semana em que você possa ser uma bênção. Vamos nos esforçar por isso. Nem sempre eu consigo, às vezes eu sou tímido, não parece, mas eu tenho uma timidez difícil de ser ultrapassada, principalmente em certas situações. Então, para mim é difícil fazer coisas como essa, mas eu aprendi que com um pouco de esforço a gente consegue, não é? Tente, faça um esforço para ser uma bênção, e você vai experimentar algo que você nunca experimentou. Que Deus te abençoe. Sem dúvida nenhuma, uma mensagem inspiradora para todos nós, e a gente pode fazer muito com pouco, né? Uma coisa comum em tudo aquilo que o pastor falou é a graça. Não fosse a graça de Deus, nada disso aconteceria. E a gente tem a certeza de que com Deus, o melhor sempre vem por último. Eu vou cantar uma música agora, ou pelo menos tentar, que eu gosto muito e fala disso da graça. É um ponto de encontro, e nós estamos aqui hoje nesta manhã pela graça de Deus. Que você seja uma bênção. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim. Perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça e sem hesitar estendeu-nos a mão
Pegamos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que move a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. E Cristo pagou por mim. Amém. Você se levanta para a gente fazer uma oração? Nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso Redentor, em nome de Jesus nós pedimos perdão se nós temos falhado em ser bênção para o mundo. Mas em nome dele também pedimos que o Senhor envie o Espírito Santo para que a gente possa sair daqui com nova disposição para abençoar a humanidade que precisa de Ti. Faz isso através de nós. Nos ajuda a vencer a nossa timidez, o nosso cansaço, o nosso fracasso. Nos ajuda a transpor barreiras de maneira simples, da maneira que o Senhor colocar no nosso coração, que a gente possa ser uma bênção para as pessoas. Pedimos, agradecemos, em nome de Jesus Cristo, o Salvador. Amém.